o julgamento do 68º andar. Os desafiantes se dividiriam em 2 grupos e cada um encontraria uma câmara com uma estátua do diabo Orixalcum de nível 13, um golem na forma de um demônio. Conteúdo patrocinado. Os 2 Orixalcum golems tiveram que ser derrotados com 10 segundos de diferença um do outro, ou seja, quase simultaneamente. Se os desafiantes falhassem em fazer isso, os Orixalcum golems se regenerariam infinitamente. Pensava-se que este era um julgamento baseado em um dos poderes que Solder recebeu de Peria, a deusa da água e do conhecimento. Essa habilidade lhe permitiu unificar e compartilhar sua consciência, conhecimento e experiências com os de seus companheiros. De acordo com os registros em Vidas Restingron, essa habilidade não apenas permitiu que Solder compartilhasse seu conhecimento e experiência para ajudar no desenvolvimento tecnológico, mas também a ajudou a acomodar seus aliados na batalha. Claro, mesmo sem a mesma habilidade de soldado, se os desafiantes fossem capazes de derrotar as estátuas do diabo Orixalcum em ambas as salas repetidamente, seus tempos acabariam se alinhando e eles seriam capazes de passar pelo julgamento. Finalmente chegou a batalha do Orixalcum Golem. Hora de retornar o favor. Borcus berrou. Oh. Noshen gemeu. Jou-oh, rugiu o homem de ossos. Os 3 uma vez travaram uma batalha difícil contra o Orixalcum Dragon Golem que guardava a relíquia de vida. Estou te dizendo, é uma estátua diferente. Eleanora os lembrou enquanto se juntava a eles no feroz ataque à estátua do diabo de Orixalcum. A estátua do diabo Orixalcum era consideravelmente inferior ao golem que havia sido criado pela deusa vida. Seus movimentos foram retardados quando Noshen o cobriu com ossos, e então as lâminas do Bowman e as espadas mágicas de fragmentos do rei demônio de Borcus e Eleanora o cortaram em pedaços. Agora, disse o clone de Vandaliel que estava de pé e observando por trás deles, logo antes das funções da estátua do diabo de Orixalcum cessarem completamente. Por favor, derrote-o em 10 segundos, disse o verdadeiro Vandaliel. Permita-me diminuir seus movimentos, disse Belmont, restringindo os movimentos da estátua do diabo Orixalcum com fios feitos do pelo do rei demônio. Lalala, cantou Yamata, desencadeando um ataque de onda sonora. Mágico, gemeu Rapiessage com um golpe de seu punho coberto de Death Iron. Isto é para aquela época. Rugiu Vigaro, desencadeando um ataque imprudente com seu recém-fabricado machado Death Iron. Seu machado voltou à forma líquida, dividido em 4 em um instante, e cada fragmento foi agarrado por uma de suas mãos. Lâmina do machado Explosão da Morte. Vigaro ativou uma habilidade marcial da técnica do machado do Leão da Morte e avançou. Uou! Incapaz de resistir aos ataques ferozes vindos de todas as direções possíveis, a estátua do diabo Orixalcum caiu em pedaços e parou de funcionar. Não vai se regenerar, vai? Disse Eleanora no primeiro quarto, parecendo incerta. Uou! Nós ganhamos! Vigaro rugiu triunfante no segundo. O físico e a forma espiritual de Vandaliel, um dos quais estava em cada quarto, assentiu. Agora então devemos reunir o Orixalcum e prosseguir, disse a forma de espírito Vandaliel. Se não me engano, o corredor à frente desta sala deve se juntar ao corredor da outra, disse o físico Vandaliel. Seus clones em forma de espírito constantemente compartilhavam as mesmas memórias e consciência que ele. Assim, não foi difícil alinhar o tempo. O julgamento no próximo andar, o 69º, foi aquele que testou a força mental dos desafiantes. A totalidade de sua superfície de parede, piso e teto estava coberta de decorações que induziam alucinações da mente e distorciam o senso de direção dos desafiantes. Os desafiantes ouviam um ruído áspero e ecoante que causava medo e irritação, e até mesmo o ar estava cheio de um cheiro atormentador. E todo o andar foi construído como um labirinto, com golems irracionais bloqueando o caminho dos desafiantes. Este foi provavelmente um julgamento baseado em uma das habilidades dadas a Ark por Hicklin, o gênio do tempo e da magia. Era a habilidade que a tornava imune a quaisquer efeitos externos em sua mente, incluindo aqueles causados por ilusões e venenos. Mesmo sem possuir a mesma habilidade de Ark, foi possível vencer esta prova com habilidades de resistência mental e itens mágicos. O labirinto é problemático. Vamos seguir em linha reta? Sugeriu Saria. Os golems são irritantes. Sheira também reclamou Rita. Bokshan, você não pode fazer algo sobre isso? Posso mover as paredes com minha habilidade de criação de labirinto, mas não sei onde fica a saída deste andar, então não há muito sentido.
Parece que a saída não vai aparecer até passarmos de um certo ponto, disse Vandaliel. Quanto ao cheiro, o cheiro retorna rapidamente, mesmo se eu usar a desodorização, então achei que não fazia sentido. Como os mortos-vivos do tipo Living Armor Saria e Rita tinham sentidos diferentes dos humanos e Vandaliel tinha uma estrutura mental diferente, bem como a Grotesque Mind Skill, isso nada mais era do que um labirinto com golems nele. O labirinto não era particularmente grande, então eles conseguiram chegar à saída em menos de 1 hora seguindo por ele enquanto mantinham a mão esquerda na parede. O julgamento do 70º andar foi um julgamento de artes e ofícios. Quando o grupo entrou na sala, uma imagem foi projetada presumivelmente por meio de magia de atributo de luz. A imagem mostrava uma pessoa que parecia ser um artesão usando habilidades relacionadas à criação para esculpir uma estátua, fazer uma jarra de barro e consertar um pote com um buraco. Os desafiantes tiveram que realizar cada uma dessas tarefas em uma sala separada com os materiais fornecidos. A falha resultaria em eles serem teletransportados à força para a área de abastecimento, e eles teriam que enfrentar o teste de imagem falsa novamente. Este foi um julgamento baseado na habilidade concedida ao campeão Ylvilus por Botin, mãe da terra e deusa do artesanato. Essa habilidade permitiu que Ylvilus aprendesse qualquer habilidade relacionada à criação que visse em um único dia. Este julgamento foi outro julgamento que poderia ser concluído sem a habilidade do campeão, apenas exigia vários desafiantes com habilidades relacionadas à criação de alto nível. Bem, então vamos para o próximo andar, disse Vandaliel, que possuía múltiplas habilidades relacionadas à criação que se fundiram com a habilidade de criação do Golem. Isso foi menos difícil do que imaginei que seria, disse Tareia, que normalmente esperava na carruagem de Sam, mas tinha sido de grande ajuda neste andar. Conteúdo patrocinado. O julgamento do 71º andar era agrícola. Os desafiantes eram obrigados a pegar um grande pote cheio de sementes de grãos, plantá-los e colher a colheita. Entre as sementes havia algumas que eram mais fracas e dariam menos grãos. Os desafiadores teriam que usar seu conhecimento, intuição e magia de atributo de vida para determinar quais sementes eram essas e encontrar uma maneira de estimular seu crescimento. Este foi um julgamento baseado na proteção divina que o campeão Zakart recebeu de Vida, a deusa da vida e do amor. Essa proteção divina concedeu a Zakart sentidos mais aguçados e uma maior afinidade pelo atributo vida. Este foi o teste mais simples dos testes desde o 68º andar. Poderia ser limpo por um especialista em magia de atributo de vida ou um mestre em magia de atributo de tempo. Magia. Quanto a Vandaliel, ele usou o Detect Life para escolher várias sementes que tiveram uma reação relativamente forte, absorvê-las em seu corpo e usar a Plant Binding Technique, uma parte de sua habilidade Group Binding Technique, para acelerar rapidamente seu crescimento. Este grão é uma cepa original de arroz? Vamos levá-lo conosco, disse Vandaliel. Decidindo que os grãos eram materiais de referência preciosos e poderiam ser úteis na criação seletiva do arroz cultivado onde vivia Ursula, ele os carregou consigo dentro de seu corpo enquanto seguia em frente. E agora a festa era no 72º andar. Este era o chão decorado com estátuas daqueles que pareciam ser os adversários caídos de fora da Cordilheira da Fronteira. O enorme portão de pedra lindamente polido trazia uma inscrição que dizia: aqueles que escolheram heróis inúteis e oraram a deuses inúteis. Como recompensa por chegar a este lugar, queimam em sua memória o destino de seus predecessores. Como dizia a inscrição, havia um número incontável de estátuas de pedra ao redor do portão. E o portão e as paredes eram decorados com estátuas consistindo apenas de torsos, cabeças ou membros, como se esculpidas nas superfícies das paredes. Cada estátua tinha detalhes elaborados. Se alguém examinasse as cabeças de perto, eles viriam os orifícios das orelhas e as línguas e dentes dentro das bocas. E acima de tudo, os rostos contorcidos de medo e angústia tornavam difícil acreditar que se tratassem de meras peças criativas. Era como se os mortos tivessem sido petrificados no momento em que a vida escapava de seus corpos. Este é provavelmente um palco criado por Gulfadgar para quebrar a vontade de quaisquer seguidores equivocados de Alda que chegaram até aqui, disse Luciliano, observando e desenhando esboços das estátuas que pareciam causar doenças mentais em quem olhava para elas. Eles por muito tempo. Mas o que os levou a se transformar em pedra? Um Petrifying Demon Eye só deve funcionar em criaturas vivas.
É uma maldição ou magia de atributo de terra? Ou será que são simplesmente estátuas de pedra feitas para se parecerem exatamente com os cadáveres? Ele murmurou para si mesmo, esboçando a estátua de uma pessoa cujo abdômen foi rompido, expondo seus órgãos internos. Não parece que assustam você, Luciliano, disse Palvina, olhando para a nuca de Luciliano. Ninguém está. Assustado, o Rapiessage resmungou. Não foi só Luciliano que não demonstrou medo ao ver as estátuas dos cadáveres. Quase todo mundo estava imperturbável. Ser um dos companheiros de Vandaliel os acostumou com cadáveres. Alguns deles eram mortos-vivos. Há muito que pararam de se abalar com a visão dos mortos. Talvez eu sinta um pouco de pena deles. E aquele com metade do rosto esmagado é um pouco nojento, disse Privel com o rosto pálido, não totalmente acostumado a cadáveres. Sempre que vejo cadáveres humanos e elfos, eles parecem civis impotentes que foram massacrados para mim, disse Gizania, que cresceu dentro da cordilheira Bondar, onde humanos, elfos e anões geralmente não eram combatentes. Então, Dana-sama, o que você acha? Belmont perguntou a Vandaliel, que estava tentando determinar se as estátuas eram realmente cadáveres petrificados. Parecia que apesar de ter soltado um grito de surpresa quando as pinças de um caranguejo pegaram seu rabo, Belmont não sentiu nada ao olhar para essas estátuas de pedra. Tenho 90% de certeza de que são cadáveres petrificados, respondeu Vandaliel, seu braço transformado em espírito com a transformação da forma espiritual e tateando dentro de uma das estátuas. Não são apenas as feridas, a estrutura interna das partes ilesas dos corpos é elaboradamente preservada. Os ossos, o cérebro e até os vasos sanguíneos. É possível que a magia tenha sido usada para recriar elaboradamente os corpos, mas não há razão para ir tão longe para fazer falsificações. Mesmo com minha habilidade de criação de golem, seria uma tarefa imensa recriar os vasos capilares. Isso é realmente pensar demais nos detalhes. Existem outras razões pelas quais você tem apenas 90% de certeza? Belmont perguntou. Se essas estátuas de pedra são realmente cadáveres, deve haver espíritos assombrando esta área, mas não há um único, disse Vandaliel. A julgar pelas estátuas, esses desafiantes perderam suas vidas de maneiras horríveis para os monstros e armadilhas do dungeon. Sendo esse o caso, não era natural que não houvesse espíritos assombrando este lugar, independentemente de quão mal suas memórias e personalidades de suas vidas passadas foram preservadas. Realmente, há todo um enxame deles ao seu redor, garoto, disse Borcus. Como Borcus-san diz, todos esses espíritos estão flutuando perto de você desde que entramos no julgamento de Zakart, disse Darcia. Borcus, mãe, esses são os espíritos que estavam comigo desde antes de entrarmos no calabouço, disse Vandaliel. Os mortos-vivos Borcus e Darcia, que também eram espírito, podiam ver espíritos. Mas sempre havia um número incontável de espíritos ao redor de Vandaliel, então parecia que eles eram incapazes de dizer se eram dos cadáveres petrificados ou não. Agora que você mencionou, Borcus murmurou enquanto pensava. É verdade que não vi nenhum espírito além dos que estão ao redor do garoto. Realmente, eu me lembro de ter visto algumas almas de monstros, disse Saria. Nei-san, esses são os espíritos dos monstros que derrotamos, disse Rita. Eu não vi um único espírito depois de entrar em um novo andar antes de lutar contra monstros. Mas Rita, isso não é normal para uma masmorra? Disse Saria. Mesmo em dungeons que não sejam o Trial of Zakart, cada andar continha um grande número de monstros. Esses monstros começariam a matar uns aos outros se seus números aumentassem muito, mas muitas vezes eles não formavam fortes sentimentos de ódio ou um apego persistente à vida, então suas almas rapidamente retornaram ao círculo de transmigração. Isso era especialmente verdadeiro para monstros criados por dungeons, já que suas mentes estavam sob a influência de suas dungeons. Assim, não era raro que os desafiantes não encontrassem um único espírito assombrando uma masmorra, a menos que houvesse outros desafiantes à frente ou monstros tivessem se matado imediatamente antes. Saria, tantos desafiantes morreram, então não acho que seria estranho que seus espíritos estivessem assombrando este lugar, disse Vandaliel. As estátuas de pedra eram incontáveis em número e como muitos dos corpos dos desafiantes mortos não estavam intactos, não havia como saber exatamente quantos eram, mas parecia que havia cerca de 1000 deles.
Ao contrário dos espíritos monstruosos, era fácil para os espíritos das pessoas formar fortes sentimentos de ódio e um apego persistente à vida. Então houve casos em que eles assombraram o mundo por centenas de anos sem retornar ao círculo de transmigração. Esses eram desafiadores que haviam perdido a vida enquanto tentavam realizar seus sonhos, portanto, seu apego persistente à vida certamente não seria insignificante. Mas Vandaliel-sama, certamente isso não se aplica àqueles cujas cabeças são destruídas em um único golpe e àqueles que são pegos de surpresa e feridos mortalmente por um único ataque? Disse Isla. Ah, isso é possível, disse Vandaliel. Como Isla apontou, aqueles que morreram antes mesmo de saber retornariam ao círculo de transmigração sem formar sentimentos de ódio ou um apego persistente à vida. Olhando para as estátuas, ficou claro que um número significativo delas morreu instantaneamente. Mas os itens na área de abastecimento tinham sentimentos tão fortes de ódio deixados neles. É difícil imaginar que todos morreram assim, disse Vandaliel. Bem, é possível que todos os seus sentimentos de ódio tenham sido deixados nos itens que estavam vestindo, e então seus espíritos retornaram pacificamente ao círculo de transmigração. Conteúdo patrocinado. Eu realmente não gosto disso, disse Isla. Se eu pudesse fazer uma autópsia, seria capaz de dizer se eles morreram instantaneamente com um único golpe ou não, mas isso é difícil quando estão petrificados, disse Isis, uma das personalidades de Legion. Mesmo que seja esse o caso, não é antinatural que não haja um único espírito? Eu pensei que este poderia ser apenas um lugar onde os cadáveres são mantidos, e não o lugar onde eles morreram, mas não há nem mesmo um espírito de inseto para ser visto aqui. Se for esse o caso, talvez Gufadgar-san tenha reunido os espíritos em outro lugar ou os purificado porque eles iriam atrapalhar as provações se eles se tornassem mortos-vivos. De qualquer forma, não podemos fazer nada sobre eles não estarem aqui, concluiu Darcia. De fato, não havia nada a ser feito. Então, Bokshan, o que faremos? Devemos procurar a estátua da elfa chamada Martina? Sam perguntou, trazendo a discussão de volta ao tópico principal. A razão pela qual Vandaliel estava interessado no local onde os cadáveres dos desafiantes eram mantidos era porque ele queria fazer uso do cadáver de Martina, a elfa usuária de espírito que já havia sido membro das lâminas de 5 cores. E havia cerca de 1000 estátuas de pedra que presumivelmente eram cadáveres aqui. Esta é minha opinião pessoal, mas parece improvável que a encontremos, disse Zadiris. Afinal, existem muitas estátuas sem cabeça. Como ela disse, havia muitas estátuas de cadáveres que poderiam ser humanos ou elfos, sem como saber devido aos danos em suas cabeças. As mulheres elfas que se tornaram aventureiras eram relativamente incomuns e eram claramente distinguíveis dos anões e das pessoas fera. Eles poderiam até ser distinguidos dos humanos sem uma autópsia detalhada, mesmo que seus corpos do pescoço para baixo estivessem faltando. Homens humanos, anões e pessoas fera eram os aventureiros mais comuns nas estátuas de pedra que, nessa ordem, não seria difícil reduzir a busca a menos de 20 cadáveres. Sim, parece difícil, então vamos desistir de encontrar o corpo dela aqui, disse Vandaliel. Ainda haveria um problema depois de reduzir a busca a menos de 20 cadáveres. Quase não havia outros critérios para restringir sua busca. Se bem me lembro, Sua Majestade você ouviu a voz dela, mas não viu o rosto dela, certo? Disse Zandia. De fato, Vandaliel ouviu a voz feminina que ele presumiu ser de Martina através de um inseto morto-vivo uma vez, mas ele nunca tinha visto seu rosto. Isso mesmo, disse Vandaliel. Ouvi descrições de sua aparência, mas eram coisas como cabelos como ouro esvoaçante, olhos azuis como pedras preciosas, pele como porcelana, membros esbeltos e corpo voluptuoso. Descrições, especialmente aquelas escritas por membros da realeza e nobres, são bastante inúteis. Ela seria bem assustadora se realmente tivesse membros esbeltos e um corpo voluptuoso, disse Zandia. De fato, tais descrições não serviam como referência. O único detalhe útil nas descrições era a cor de seus cabelos e olhos. E nem mesmo a cor do cabelo e dos olhos dela serve para nada. Eles estão todos cor de pedra agora, Basdia suspirou. É impossível diferenciá-los por seus pertences pessoais também. As cartas da guilda penduradas em seus pescoços também foram petrificadas e estão grudadas em suas peles, disse Orbia desapontada ao olhar para uma elfa petrificada e quase seminua. Ficou claro na área de abastecimento acima que continha o equipamento dos aventureiros mortos.
As estátuas de pedra tiveram todos os seus equipamentos, acessórios e pertences retirados deles. As estátuas não estavam completamente nuas, as roupas leves e roupas íntimas sob a armadura permaneceram. Talvez até mesmo Gulfadgar não gostasse da ideia de deixá-los nus, ou talvez tivesse hesitado em colocar as roupas íntimas dos desafiantes, que não eram itens mágicos, em exibição na área de suprimentos. A possibilidade de que ele tivesse achado muito incômodo também não podia ser negada. Mas, a menos que Martina tivesse seu nome bordado na calcinha, provavelmente seria impossível diferenciá-la das outras. Todos voltaram o olhar para Luciliano, que já havia trabalhado como aventureiro na Nação do Escudo Mirg, mas ele franziu a testa e balançou a cabeça. Aparentemente, ele também nunca tinha visto Martina pessoalmente. Bem, então acho que vou tentar um teste final, disse Vandaliel. Ele estendeu a mão para uma das estátuas aleatoriamente e tentou usar Dark King Magic para desfazer a petrificação e devolver a estátua à sua forma original de cadáver. A parte que sua mão tocava gradualmente se transformou de pedra fria e dura no que ainda era frio, mas carne inegavelmente macia. Os olhos de seus companheiros se arregalaram e eles soltaram ruídos de surpresa, mas depois de um certo ponto, a reversão da petrificação parou e a carne voltou a ser pedra. Parece que a maldição que os petrifica está aplicando seu efeito constantemente. Não há garantia de que a maldição será desfeita mesmo que eu volte todo o cadáver à sua forma original, então vamos desistir disso, disse Vandaliel. Eu vejo. Devemos colocar alguns deles em minha carruagem? Sam sugeriu. Mesmo que houvesse algumas dezenas de cadáveres de candidatos, era possível carregá-los na carruagem de Sam. Não vamos fazer isso, disse Vandaliel. Eles são pesados, volumosos e é uma dor. Vamos levá-los conosco no caminho de volta se pudermos. Levaria um tempo considerável, então ele decidiu contra isso, abriu a porta e seguiu em frente. E neste andar, houve um julgamento de ter que lutar contra os demônios da fobia, que estavam constantemente envoltos em uma aura de medo, dentro de uma névoa espessa, mas os demônios da fobia foram aniquilados por Vandaliel e seus companheiros em pouco tempo. A aura de medo quase não teve efeito sobre Vandaliel, cuja estrutura mental era diferente das pessoas comuns, e seus mortos-vivos. Na verdade, a habilidade aura de medo sendo ativada apenas os tornou alvos mais fáceis, tornando a presença dos demônios mais clara no nevoeiro, equivalente a gritar: "Estou aqui!" Heinz e os outros membros das Lâminas de 5 cores estavam esperando pelo julgamento de Zakarte em um dos ninhos do diabo no Ducado de Farzon. Eles já haviam terminado seus preparativos. Sua caixa de itens que permitia o armazenamento quase ilimitado de itens continha comida, necessidades diárias, equipamentos sobressalentes, poções e cristais mágicos, bem como equipamentos para clima frio e itens mágicos que seriam eficazes contra os ambientes hostis das masmorras. Eles tinham suprimento de comida e água para cerca de 1 ano. Eles não estavam preocupados em lutar a esse respeito como da última vez que entraram no dungeon. Claro, eles melhoraram suas habilidades para poder concluir o julgamento de Zakarte, e eles reuniram conhecimento e sabedoria para que pudessem se aprofundar no calabouço do que da última vez. Na época, o partido de Heinz era composto por 4 membros e foi reduzido a 3 com a perda de Martina, mas ganhou novos membros confiáveis e agora eram 5 membros no total. Eles até tinham o poder de selar fragmentos do Rei Demônio que estavam desenfreados. Se eles lutassem contra o vampiro de raça pura Ternecia novamente, provavelmente seriam capazes de derrotá-la. Eles tinham certeza disso. Quanto à sua sabedoria e conhecimento, eles usaram a Guilda dos Magos, a Igreja de Alda e os arquivos do Reino de Orbalme para aprender não apenas sobre Belwood e os outros heróis que derrotaram o Rei Demônio, mas também sobre Solder, Ark e o Vilo Vizakart. Também, eles aprenderam verdades surpreendentes, como o fato de que Farmão Gold fundou a Guilda dos Aventureiros e espalhou os métodos de utilização de materiais de monstros. Mas a descoberta desses métodos foi em grande parte conquista de Ark e dos outros campeões orientados para a criação. No entanto, entre as lendas sobre o campeão caído Zakart, quase nenhuma havia que descrevesse suas conquistas. Heinz e seus companheiros ainda acreditavam que o propósito do julgamento de Zakart era derrotar Zakart e se tornar o sucessor de Belwood. Eles simplesmente queriam saber mais sobre o inimigo que enfrentariam. Está tudo pronto. Ou deveria estar, mas quem sabe, Heinz suspirou, sob um sol quente de verão. Conteúdo patrocinado.
Ele olhou para o item mágico em sua mão, o Trial Seer, que detectava o próximo lugar onde o Trial of Zakhart iria aparecer. Como de costume, apontava para a superfície do vale. Não havia mudado por cerca de 2 meses, desde o início do verão. Bem, não temos escolha a não ser esperar, não é? Disse a voz da artista marcial Jennifer por trás de Heinz. E temos que ter cuidado para não enferrujar. Você não vai me dizer que cansou de esperar e quer desistir, vai? Claro que não, disse Heinz, virando-se para ver o rosto de Jennifer e o acampamento improvisado da festa atrás dela. Você provavelmente me daria um soco se eu dissesse que queria desistir depois de arrastá-lo até aqui. Não vou socar você, mas vou te dar um bom chute, disse Jennifer. Não é como se o Trial Seer estivesse quebrado, certo? Sim, eu verifiquei várias vezes nos últimos meses. Está funcionando corretamente, disse Heinz. Então só temos que esperar até que o julgamento de Zakhart apareça, assim como fizemos até agora, disse a sacerdotisa elfa Diana ao se juntar à conversa, secando o cabelo molhado. Os banhos de verão são bastante agradáveis. Talvez você devesse lavar o suor, Heinz? Delisa e Selen estão usando o banho no momento, então você teria que esperar até que eles terminassem. Você até construiu um banheiro, Heinz murmurou. Se ficarmos aqui por mais um mês, você provavelmente cultivará o ninho do diabo e começará um verdadeiro trabalho de construção. A princípio, o acampamento era pequeno, apenas o suficiente para Heinz e seus companheiros ficarem enquanto esperavam o julgamento de Zakhart aparecer. Mas durante a espera de 2 meses, as pessoas vieram ficar no acampamento para apoiar a festa de Heinz e comerciantes viajantes começaram a vir para manter suas conexões com eles por serem nobres honorários, fazendo com que o acampamento se expandisse gradualmente. Já era maior que uma pequena vila, embora fosse um perigoso ninho do diabo onde monstros vagavam. Isso pode ser uma boa ideia. Não é um grande ninho do diabo e não há masmorras, disse Jennifer. E o número de monstros foi reduzido bastante por causa de você e dos outros que os caçam para passar o tempo, disse Diana. Como eles não faziam nada além de esperar, Heinz e seus companheiros tinham muito tempo livre e voltaram à cidade várias vezes. Mas ficar longe do calabouço por longos períodos de tempo os deixou ansiosos e hesitaram em atender a outros pedidos. E entre em outras masmorras neste estado. Assim, eles vinham caçando os monstros desse ninho do diabo para passar o tempo. Os monstros neste ninho do diabo eram no máximo rank 5 e não tinham chance de derrotar Heinz e seus companheiros, então seu número diminuiu drasticamente em pouco tempo. Assim, este acampamento temporário era pacífico, apesar de estar dentro de um ninho do diabo. Mesmo assim, monstros pouco inteligentes como goblins atacavam uma vez a cada poucos dias. Mas estes foram exterminados pelos apoiadores de Heinz e pelos escravos criminosos que outrora foram seguidores radicais de Alda. Duque Farzon pode já estar formando um plano para cultivar este lugar. É possível que ele já esteja em fase de preparação, disse Diana. Assim que sairmos da prova de Zakhart, este lugar pode ser uma vila totalmente construída em vez de um ninho do diabo, disse Heinz. Heinz, sobre isso, Jennifer começou. Não preciso que você me diga. Não sei onde está o julgamento de Zakhart agora, mas há mais alguém enfrentando isso. E eles são pelo menos tão habilidosos quanto nós éramos quando sobrevivemos dentro do dungeon por mais de um mês, ou até melhor, Heinz murmurou. O julgamento de Zakhart teletransportado para um novo local aproximadamente um mês após seu aparecimento, se nenhum desafiante estivesse dentro dele. Em outras palavras, ele permaneceria no mesmo lugar enquanto houvesse um único desafiante dentro dele. O próximo local para o julgamento de Zakhart para o teletransporte seria a superfície deste vale. Mas o fato de não ter feito isso por mais de 2 meses significava que alguém estava enfrentando isso agora. Pensar que existem outros que são tão imprudentes quanto nós. Mesmo sabendo que quase não há outros desafiantes depois de você e os outros avisaram a todos sobre isso, disse Jennifer. Eu me pergunto quem é. Se eles são aventureiros de classe B ou superior, eles teriam começado alguns rumores, disse Diana. Diana, classe B não é suficiente. Eles estão lá há mais de um mês, então eles têm que ser classe A ou superior, Jennifer apontou. Não é mesmo, Heinz? Eu penso que sim. E é mais de um mês, no mínimo, disse Heinz. Os desafiantes poderiam ter sobrevivido dentro do julgamento de Zakhart, limpando-o por mais de 2 meses, talvez quase 3 meses.
Se tivessem sobrevivido por tanto tempo, talvez tivessem chegado ao 42º andar, a montanha nevada para a qual o próprio grupo de Heinz havia voltado. Emoções complicadas passaram pela mente de Heinz quando esse pensamento lhe ocorreu. Eu quero que nós sejamos os únicos a terminar o julgamento de Zacarte, mas não quero desejar o fracasso, a morte daqueles que estão enfrentando isso agora, disse ele. O julgamento de Zacarte aparecendo diante de Heinz e seus companheiros significaria que aqueles que o enfrentavam agora não estavam mais dentro dele. Havia uma grande chance de que isso significasse que os desafiantes haviam morrido. Não se preocupe com isso, esses caras estariam preparados para isso. E vocês voltaram vivos, então isso não significa que eles definitivamente morrerão, certo? Disse Jennifer. Isso é verdade, mas sim. Vamos rezar para Alda para que eles voltem com vida, disse Heinz. Sim, tenho certeza que Alda também deseja isso, disse Diana. Os três fizeram uma breve oração pelo retorno seguro dos desafiantes que estavam por aí em algum lugar, mas eles nunca teriam suspeitado que nem Alda nem o grupo de Vandaliel ficariam felizes com essa oração. Na verdade, eles nunca teriam imaginado que Vandaliel e seus companheiros já haviam passado pelo chão do campo de gelo que ficava abaixo da montanha nevada e haviam alcançado os andares inferiores. Heinz e seus companheiros continuaram esperando pelo julgamento de Zacarte que poderia acontecer a qualquer momento. Nome: Rapiessa de classificação. 9 raça, sem vida patchwork zumbi nível 0 habilidades passivas. Visão no escuro regeneração rápida, nível 9 level up. Secreção de veneno mortal cauda nível 9 level up. Resistência física, nível 8 level up. Resistência mágica, nível 7 level up. Força sobre-humana, nível 10 level up. Habilidade física aprimorada, corpo inteiro, nível 3 novo. Valores de atributo aumentados criador, nível 5 novo. Ativo habilidades, conteúdo patrocinado eletrificar nível 7 level up. Voo em alta velocidade, nível 5 level up. Técnica de luta desarmada, nível 8 level up. Técnica do chicote, nível 4 level up. Ultrapassar limites, nível 10 level up. Coordenação, nível 3 level up. Controle de longa distância, nível 4 novo. Costura, nível 1 novo. Técnica de armadura, nível 1 novo. Habilidades únicas, invasão morta novo. Proteção divina de novo. TLN, o katakana é a explicação do monstro, escrito por Luciliano, no Life Chimera Zombie, um monstro que passou de um Neo Patchwork Zombie para um Rank 7 Great Patchwork Zombie, então um Rank 8 Absolute Patchwork Zombie e então alcançou o Rank 9. O título da corrida presumivelmente se refere a um zumbi composto feito pela combinação de vários cadáveres sem vida. Rapiessage não se tornou simplesmente mais forte. Ela adquiriu a habilidade Valores de Atributo Aprimorados, Criador, que aumenta seus valores de atributo quando ela está por perto ou agindo sob o comando do mestre, que é seu criador. Ela também adquiriu a habilidade única Dead Encroachment, que lhe permite invadir qualquer morto que ela toca e usá-los como parte de si mesma. Os alvos de sua habilidade de invasão morta são cadáveres que não foram processados, portanto, produtos de couro e produtos alimentícios não são alvos. Parece que mortos-vivos e equipamentos feitos de ossos ou pele de monstro também não são alvos válidos. Mas os inimigos derrotados por Rapiessage podem ser instantaneamente transformados em partes remotas de si mesma que ela pode controlar usando a habilidade de controle de longa distância. No entanto, não posso determinar se ela está se tornando mais como uma garota mágica ou menos como uma. Ela aparentemente adquiriu uma proteção divina, ou uma habilidade única que é como uma proteção divina. Mas não está claro qual Deus o deu a ela. Ela diz que não consegue ler. Nome: Yamata classificação. 9 raça, Orochi nível 0 habilidades passivas. Visão no escuro força sobre-humana, nível 7 level up. Secreção de veneno mortal, presas nível 10, level up. Resistência mágica, nível 4 level up. Escamas de dragão de adaptação subaquática, nível 7 level up. Regeneração rápida, nível 10, level up. Extensão do corpo, pescoço nível 5 level up. Valores de atributos aprimorados criador, nível 5 novo. Habilidades ativas, canto, nível 4 level up. Dança, nível 4 level up. Processamento de pensamento paralelo, nível 7 level up.
Grito, nível 7, level up. Controle de longa distância, nível 6, novo. Técnica de luta desarmada, nível 4, novo. Limites de superação, nível 7, novo. Aura de medo, nível 5, novo. Controle de mana, nível 1, novo. Magia sem atributo, nível 2, novo. Multi-elenco, nível 3, novo. Habilidades únicas, proteção divina de novo. TLN, o katakana é N, explicação do monstro, escrito por Luciliano, Orochi Yamata aumentou seu rank e se tornou uma raça cujo título faz parte de Yamata no Orochi, que é mencionado nos documentos deixados pelo campeão Yuvilov. Não é um Yamata no Orochi, mas Yamata é um Orochi. Segundo o mestre, o Yamata no Orochi do folclore da Terra e o Yamata tem formas diferentes e um número diferente de cabeças. Bem, não imagino que os deuses encarregados dos status sejam conhecedores do folclore de outros mundos, então talvez a forma e o número de cabeças, e o fato de Yamata ser um morto-vivo, sejam erros insignificantes para eles. Yamata possui 9 cabeças que desencadeiam ataques de ondas sonoras com a habilidade Scream e a habilidade Aura of Fear que ataca mentalmente aqueles que olham para ela. Recentemente, ela se tornou capaz de usar no Attribute Magic. Além disso, ela adquiriu os valores de atributos aprimorados, habilidade de criador como Rapier Sage. Quem a criou originalmente foi a vampira de raça pura Ternecia, mas ela passou por uma reconstrução depois disso, então a mestra aparentemente agora é sua criadora. É possível que isso ocorra porque Yamata simplesmente não se lembra de Ternecia. Como ela pode usar magia? Ela pode ser a mais próxima de uma garota mágica depois de Zadiris entre aqueles que usam cajados de transformação. Mas o que são garotas mágicas? Como Rapier Sage, Yamata também adquiriu uma habilidade única que parece ser uma proteção divina, mas ela não pode lê-la, então não está claro qual deus a deu a ela. Conteúdo patrocinado. Um chão de uma terra ligeiramente nebulosa, não tão frio quanto o campo de gelo e os andares intermediários das montanhas nevadas, mas ainda frio o suficiente para evitar que o gelo derreta. Conteúdo patrocinado. Este era o 80º andar e quando Vandaliel e seus companheiros entraram, viram várias dezenas de pilares de gelo ao redor da entrada. Bokshan, acredito que sejam as estátuas de gelo, disse Sam, apontando para um dos pilares. Ao olhar mais de perto para o pilar, não era um pilar, mas sim uma pessoa envolta em gelo. De acordo com os desafiantes de dentro da Cordilheira da Fronteira, os desafiantes de fora da Cordilheira da Fronteira que caíram nesta masmorra encontraram um dos dois destinos: tornar-se uma estátua de pedra ou de gelo. Os congelados dentro desses pilares de gelo provavelmente eram as estátuas de gelo. Sim. Se bem me lembro, aqueles que viram essas estátuas pensaram que eram de mau gosto, como algum tipo de aviso sobre os julgamentos de Gulfadgar, ou algum tipo de dica, disse Vandaliel, aproximando-se de uma das estátuas de gelo para examinar a pessoa dentro através do gelo transparente. Como as estátuas de pedra, a pessoa não usava quase nada que pudesse ser chamado de equipamento, eles estavam em não mais do que suas roupas íntimas. Mas ao contrário das estátuas de pedra, a cor de seus cabelos, olhos e pele podia ser vista. Mas não parece que eles morreram congelados aqui, disse Rita. Este tem vestígios de queimaduras e aquele parece ileso à primeira vista, mas não tem a cabeça, disse Saria. Como eles apontaram, se alguém examinasse os cadáveres cobertos de gelo de perto, eles viriam que eles tinham ferimentos fatais que não se poderia imaginar que tivessem sofrido neste andar. Alguns deles tiveram seus corpos inteiros cortados em pedaços e depois aparentemente remontados como um quebra-cabeça antes de serem congelados no gelo. Isso foi algo que exigiu muito esforço. Parecia que a teoria de que isso era algum tipo de aviso ou dica sobre os julgamentos não estava incorreta. De acordo com os registros, o julgamento deste andar é comumente conhecido como o julgamento da tentação, não é? Disse Vandaliel. Era uma prova em que, uma vez que os desafiantes percorriam uma certa distância, sua visão era encoberta pela névoa e eles ouviam alucinações auditivas atrás deles. As vozes de amigos próximos que deveriam estar fora da masmorra, ou membros da família que deveriam estar mortos diriam coisas como: esse caminho é perigoso, e volte. E apenas 2 grupos de desafiadores já enfrentaram este julgamento. Mas ninguém nunca passou por isso, disse Iris. Era aqui que terminava o documento contendo o conhecimento coletivo de Godwin e dos outros desafiantes.
As pessoas enfrentaram o Dungeon todos os anos durante um século, mas isso foi o mais longe que alguém já esteve. Os registros dizem em que estado eles foram derrotados? Perguntou Eleonora. Os dois grupos aparentemente seguiram em frente para não cair nas tentações, mas parece que foram pegos em armadilhas, separados na névoa e pegos de surpresa por monstros, disse Iris. Entendo, então você não pode vencer o julgamento apenas resistindo às tentações, disse Isla. Eleanora e Isla franziram o senho quando perceberam o quão cruel era esse desafio. Mesmo para Vandaliel-sama, levou mais de 2 meses para chegar a este andar. Não seria estranho, não, seria normal que outros desafiantes demorassem mais de 3 meses para chegar a esse ponto. Eles teriam uma quantidade considerável de cansaço físico e mental acumulado, disse Eleanora. Estando nesse estado, se eles ouvissem as vozes tentadoras daqueles próximos a eles, mesmo que soubessem que eram alucinações auditivas, não seria fácil afastá-los. E mesmo que o fizessem, havia armadilhas escondidas e inimigos no nevoeiro. O único que poderia terminar este julgamento sem nenhuma informação prévia seria Vandaliel-sama, que possui o sentido do perigo, feitiço da morte, disse Isla. Se estivesse escuro, poderíamos ver através dele com a visão no escuro, mas neblina e fumaça são um pouco mais difíceis, disse Eleanora. Como Eleanora era uma vampira abissal e Isla era uma morta-viva, a escuridão não era um obstáculo para eles. Mas eles não podiam ver através do nevoeiro e da fumaça, pois eram substâncias físicas no ar. Gufagar pode ter esperado que os vampiros enfrentassem o julgamento. O que é, Iris? Você está olhando para mim e para a garotinha há algum tempo, disse Isla. Oh não, eu só estava pensando que vocês dois estão muito sincronizados, o que me deixa à vontade, disse Iris, parecendo admirá-los. Isla e Eleanora piscaram, e então se viraram silenciosamente para se encarar. Belmont olhou para eles e tirou uma pequena ampulheta da bagagem. Agora então, lute, ela declarou com os braços cruzados. Ainda em silêncio, Isla e Eleanora começaram a lutar uma com a outra. Vá! O que eles estão fazendo? Iris gritou, chocada. Comunicação física para manter relações tranquilas, Belmont respondeu friamente. Iris, você ficará presa nisso se não recuar. Não deveríamos pará-los? Não é um problema. Eles não estão usando armas, habilidades marciais ou magia, e a partida terminará assim que toda a areia desta ampulheta cair. Se eles não pararem, eu os forçarei. Iris, alguns guerreiros não podem formar laços sem competir uns com os outros, disse George. Como as regras pareciam estar em vigor, Iris aceitou as palavras de seu pai. Tudo bem, disse ela relutantemente recuando. Mas ela continuou olhando para Eleanora e Isla enquanto elas continuavam a partida. Sua garotinha, e ela grunhiu. Sua velha, disse Eleanora. Com as mãos entrelaçadas, os dois continuaram sua disputa de força, emitindo intenção assassina suficiente para fazer até mesmo um cavaleiro experiente desmaiar de medo. Embora Iris soubesse que eles não começariam uma luta real até a morte, ela não pôde deixar de se sentir ansiosa com isso. Enquanto isso, Vandaliel e os outros examinavam indiferentemente as estátuas de gelo, parecendo não notar a intenção assassina sendo lançada nas proximidades. Então, Bokshan, o que faremos com essas estátuas de gelo? Perguntou Sam. Eles são menos numerosos do que as estátuas de pedra acima, mas no final, ainda não sabemos qual dos cadáveres é o companheiro de Heinz, disse Vandaliel. Poderia ser essa pessoa? Eu sinto como se já a tivesse visto antes. Ah, mas tenho a sensação de que é esta também. Se bem me lembro, ela era uma elfa, e ela era loira. Darcia murmurou, lembrando que uma vez ela tinha visto o rosto de Martina. Rosto antes de ser capturada e morta. Ela olhou para os rostos através do gelo e procurou em suas memórias, mas não parecia estar indo bem. Vandaliel, de que cor eram os olhos dela mesmo? Ela perguntou, parecendo deprimida. Mãe, você não precisa se esforçar para tentar lembrar. Se você não consegue se lembrar, não há como evitar, e você provavelmente só viu Martina uma vez. E não é como se você a tivesse examinado detalhadamente de perto, disse Vandaliel, confortando-a. De fato, Martina era uma maga espiritual nas lâminas de 5 cores, então ela teria tomado uma posição na parte de trás do grupo ao invés da frente. Então mesmo quando eles capturaram Darcia, ela teria ficado atrás de Heinz e Delisa. E depois de sua captura, Darcia foi torturada e queimada na fogueira pelo sumo sacerdote Gordon. Isso foi há cerca de 10 anos.
Os que ela lembrava eram o sumo sacerdote Gordon, aquele que conduziu a tortura e a execução, e os membros da frente das lâminas de 5 cores. Não era de surpreender que ela não conseguisse se lembrar do rosto de Martina. E até a morte de Martina no julgamento de Zacarta aconteceu vários anos depois da de Darcia. Como uma elfa adulta, sua aparência não teria mudado ao longo de alguns anos, mas era possível que seu penteado tivesse mudado. Sim, é impossível afinal. Talvez eu consiga lembrar se ela estava usando o mesmo equipamento de quando me capturaram, disse Darcia. Os cadáveres congelados no gelo foram despojados de todos os seus equipamentos e estavam de cueca. Parecia que isso tornava ainda mais difícil fazer conexões com as memórias nebulosas de Darcia. Mas Darcia-sama, há algumas estátuas de gelo com seus guildcards visíveis, disse Saria. De fato, ao contrário das estátuas de pedra, as cartas de guilda das estátuas de gelo podiam ser vistas, embora apenas um lado fosse visível. Os guildcards eram itens mágicos que podiam exibir os status de seus donos no verso à vontade, mas havia informações escritas na frente, seus nomes e classe em suas guildas. Eu vi isso, mas não parece que tem nenhum com o nome Martina escrito neles, disse Darcia. De fato, e há alguns que não têm guildcards, disse Saria. Há também alguns com guildcards que estão quebrados ou enterrados dentro de seus corpos. Parece que infelizmente eles ficaram presos entre as seções decepadas de seus corpos, disse Vandaliel. Se ao menos eles estivessem enterrados entre os seios, disse Rita. Mas entre as estátuas de gelo das quais podemos ver as guildcards, as mais baixas que podemos ver são de classe C, e a maioria delas são de classe B, e a disse Vandaliel, sem dar atenção a Rita. Vandaliel já havia usado um clone para verificar todas as estátuas de gelo e descobriu que a maioria das que ele poderia verificar eram de alta classe. Era provável que aqueles cujos guildcards não pudessem ser verificados também fossem aventureiros de alta classe ou cavaleiros e mercenários com habilidades equivalentes. A julgar pela diferença no número de estátuas, as estátuas de pedra acima são os fracos desafiantes que morreram rapidamente nos andares superiores. As estátuas de gelo podem ser os cadáveres dos mais fortes que passaram de um certo ponto, disse Rita. Eu não sei por que eles estão divididos assim quando nem mesmo foram transformados em mortos-vivos, disse Saria. Ogufagar mostrou algum respeito pelos mortos ou não há nenhum significado real por trás disso, disse Vandaliel. E no final, ainda não há espíritos, disse Darcia. Eles consideraram várias coisas, mas o importante ainda era que não havia um único espírito por perto. Por causa disso, eles não puderam confirmar a identidade de Martina, a maga espiritual elfa que havia sido uma das companheiras de Heinz. Conteúdo patrocinado. Havia 5 mulheres elfas entre as estátuas de gelo. Eleanora e Isla, que terminaram seu confronto quando toda a areia da ampulheta caiu, entraram na discussão como se nada tivesse acontecido. Deveria haver muito menos elfos do que humanos, mas há muitos deles, disse Eleanora. Os elfos têm melhores qualidades mágicas do que os humanos e têm uma longa expectativa de vida para que possam acumular mais conhecimento, disse Isla. Cerca de 1000 anos atrás, ouvi dizer que é por isso que as porções de humanos e elfos entre os aventureiros de alta classe não são tão diferentes. Observando-os por trás, Iris teve a impressão de que os dois realmente se davam muito bem, mas decidiu ficar quieto da próxima vez. Ela teve a sensação de que isso provocaria outra briga. Dana-sama, o que devemos fazer? 5 cadáveres não devem ser muito pesados para carregar, e é provável que possamos reduzi-los ainda mais se os examinarmos em detalhes, sugeriu Belmont, olhando para as mãos e figuras das estátuas de gelo. Não vamos fazer isso. Seria um incômodo tentar garantir que as estátuas de gelo não sejam danificadas nas próximas provas, disse Vandaliel. Antes de entrar no julgamento de Zacart, ele estava pensando em levar o cadáver com ele se o encontrassem, mas agora que ele estava no calabouço, ele percebeu que era um calabouço mais difícil do que ele havia previsto originalmente. E depois desse andar era território desconhecido, sem informações anteriores disponíveis. Provavelmente seria melhor não levar nenhuma bagagem desnecessária. Era possível que eles recebessem o cadáver a caminho de casa se pedissem a Gufadgar também. Companheiro, gemeu Rapiessage. Patchwork, disse Yamata. Tendo antecipado a adição de um novo companheiro de Patchwork, os dois pareciam desanimados. Farei mais acompanhantes quando o julgamento acabar, ok?
disse Vandaliel, decidindo seguir em frente sem desistir. Vamos prosseguir comigo liderando. E apenas os mortos-vivos e aqueles com corrupção mental deixados de fora, ele disse, reunindo seus pensamentos. A festa prosseguiria apenas com aqueles que fossem resistentes a alucinações auditivas. E quando Vandaliel deu vários passos além das estátuas de gelo, uma névoa envolveu todo o grupo, obstruindo sua visão. Vandaliel soltou um grito. A partir dos ecos da minha habilidade Scream, tenho uma ideia aproximada de onde estão os inimigos. 1. Belmont. Use uma linha cortante na direção que estou apontando. Entendido. Como morcego caçando insetos na escuridão, Vandaliel localizou os inimigos ocultos à distância e Belmont os eliminou com seus fios à medida que avançavam. Cada vez que seus dedos finos dançavam no ar, um grito curto vinha de além da névoa, seguido pelo som de vários objetos molhados batendo no chão. Como esperado de uma kunoichi. Vou fazer a Shigane asterisco, shurikens e meia arrastão, disse Vandaliel. TLN asterisco. Um Ashigane é a bandana protetora que os ninjas, como os personagens de Naruto, usam. Dana-sama. É verdade que adquiri o trabalho kunoichi, mas acredito que não teria a oportunidade de usar meia calça arrastão mesmo que você as desse para mim, disse Belmont, que sempre usava um fraque que não te revelar suas pernas. Por que meias arrastão? A impusa kunoichi de Zanalpadna os usava, então talvez fosse uma forma de moda. Então devo usá-los sob minhas roupas? Belmont se perguntou enquanto ela manipulava seus fios e removia os obstáculos da festa. Se formos só nós, podemos conseguir passar por isso facilmente se tivermos cuidado com as armadilhas, Isla murmurou. Isla, vire-se e dê uma corrida, disse a voz de Vandaliel. Sim, Ag. Isla, isso foi uma alucinação auditiva, disse o verdadeiro Vandaliel, puxando a corrente de Isla para detê-la enquanto ela tentava obedecer à ordem da alucinação auditiva. Eu sou um fracasso como servo, nem mesmo sendo capaz de dizer se a voz de Vandaliel-sama é real ou não, disse Isla. Eleanora, por favor, vem aqui, disse outra alucinação auditiva da voz de Vandaliel. Sim, Vandaliel-sama. Estava pensando que acabaria assim, murmurou Vandaliel, envolvendo a língua estendida ao redor do braço de Eleanora para detê-la. Parecia que uma resistência aos efeitos na mente era ineficaz. E parecia que o julgamento deste andar foi imposto até mesmo aos mortos-vivos. Vandaliel, volte logo. Por aqui, disse a voz de Darcia. Isso mesmo, Van. Esse caminho é perigoso, disse Palvina. Não, Vandaliel. Essa não é a minha voz, a verdadeira Darcia chorou. E Palvina Chan deve estar na carruagem de Sam agora. Consigo ouvir a voz da mamãe em som estéreo, murmurou Vandaliel. Há 2 armadilhas ali e uma armadilha para ursos ali. Parecia que as alucinações auditivas deste andar não eram um efeito no estado mental para fazer os desafiantes ouvirem as vozes daqueles próximos a eles diretamente. Dentro de suas cabeças, eram recriações físicas idênticas das vozes que podiam ser ouvidas pelos ouvidos. Assim, corrupção mental e mente grotesca não tiveram efeito. Mas parecia que Legion era o único que conseguia distinguir as alucinações auditivas das vozes reais. Realmente. Eles são completamente diferentes para mim. Ha 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 ha. Nossa lealdade e crença prevalecem. Valkyria, não é simplesmente porque não temos ouvidos? Eu me pergunto como percebemos o som. Na verdade, era provável porque eles não tinham órgãos equivalentes a orelhas. Mas como Vandaliel estava na frente, evitando as armadilhas e limpando os inimigos preventivamente, não havia obstáculos que impedissem ele e seus companheiros de seguir em frente. Mas conforme ele continuou, não importa quantas vezes ele examinasse a estrutura da masmorra com a habilidade de criação do labirinto, não havia saída levando para baixo. Não há escadas que levam para baixo? Ele pensou. Eles não apareceriam até que o grupo avançasse uma certa distância? Isso era possível, mas Vandaliel parou de andar de repente ao perceber que as armadilhas pelas quais já havia passado estavam desaparecendo. Nossa visão está obscurecida e há apenas armadilhas e inimigos sem fim à nossa frente. As alucinações auditivas nos dizem vem aqui, e aquele caminho é perigoso. Ou seja, temos que ir para trás, e a área à frente é perigosa, disse Vandaliel. Todo mundo vire-se. As alucinações auditivas estão certas. Com essas palavras, Vandaliel se virou na hora. Belmont e os outros ficaram surpresos com essa ação repentina, mas não desobedeceram ao mestre, que parecia muito seguro de si.
Mas embora Vandaliel continuasse cauteloso enquanto voltavam para a entrada, não havia mais armadilhas e inimigos. A névoa se dissipou e além das estátuas de gelo, havia uma escada que levava para baixo e que não existia quando o grupo chegou a este andar. O que no mundo é isso? Belmont murmurou perplexo. Eu tinha esquecido até agora, mas... Zakat disse uma vez, vamos reservar um tempo para ouvir obedientemente os avisos dos outros. Provavelmente tem a ver com isso, respondeu Vandaliel. As estátuas de gelo neste andar. Suas costas estavam voltadas para a entrada, um aviso de que prosseguir levaria ao fracasso. E as alucinações auditivas eram verdadeiros avisos. Que julgamento contraditório, Belmont disse com um rosto rígido. Seguindo em frente e obedecendo a vozes que eram claramente alucinações auditivas que os diziam para voltar em uma masmorra conhecida como julgamento. Esta não seria uma decisão fácil para ninguém. Concordo. Que mau gosto. Bem, não que isso realmente importe, disse Eleanora. Vou ignorar isso desta vez, disse Isla. Os dois pareciam um tanto felizes enquanto tocavam as correntes em seus pulsos. Bem, é uma masmorra que impõe provações a seus desafiantes, então temos que aceitar que haverá algumas provações de mau gosto. Não faz muito sentido reclamar disso, disse Vandaliel enquanto caminhava em direção às escadas que levavam ao próximo andar. O nível da habilidade Screen aumentou. Conteúdo patrocinado. O 95º andar do julgamento de Zakat fez Vandaliel querer se retratar das palavras que havia falado no 80º andar. O julgamento deste andar criou ilusões de cenas que eles mais temiam. Van, você está bem? Perguntou Palvina. Ela e os outros que não enfrentaram o julgamento da falsa imagem não tiveram ilusões. Era provável que as ilusões deste julgamento fossem criadas com base nas personalidades e memórias dos desafiantes copiadas quando as falsas imagens foram criadas. Van, tem alguma coisa aí? Quero dizer, você está olhando para alguma coisa? Perguntou Legião. Eles haviam aceitado o julgamento, mas também não viam nenhuma ilusão. Parecia que o julgamento era incapaz de decidir o que eles mais temiam, pois eram feitos de múltiplas almas fundidas. Dê-me um momento, disse Vandaliel, o único que podia ver uma ilusão. Ele estava assistindo seus cidadãos, amigos e companheiros caindo no chão, envoltos em chamas. Ele podia ver Heinz e os crentes de Alda, aparentemente os que causaram isso, rindo. Eles estavam sorrindo, parecendo revigorados ou aliviados. Com isso, a justiça foi feita. O mundo está salvo, disseram. Vandaliel sabia que isso era uma ilusão. Devido aos efeitos de Grotesque Mind, as ilusões eram fracas e havia estática nas vozes de Heinz e dos outros, dizendo a Vandaliel que isso não era realidade. Outras pessoas podem ter sentido o calor das chamas ou o cheiro de sangue, mas isso não aconteceu com Vandaliel. Era claramente falso. Se este fosse um julgamento destinado aos desafiantes para ver através das ilusões e superar seus medos, Vandaliel ficaria feliz em limpá-lo. Foi realmente simples. Mas Vandaliel ficou extremamente insatisfeito com isso. Canhão da Morte. Vandaliel lançou o feitiço Dark King Magic Death Cannon, uma forma condensada de Death Bullets, na ilusão de Heinz. Mesmo um aventureiro da classe S teria sua vitalidade impotente arrancada dele por este ataque se acertasse diretamente, mas como isso era uma ilusão, não houve efeito. A ilusão de Heinz continuou a rir. Vandaliel-sama? Acalme-se, exclamou Eleonora. Eleonora, estou muito calma. Não, estou confuso. Se você pensar sobre isso, o fato de eu estar disparando Death Cannon em uma ilusão sem vida é a prova de que não estou calmo, não é? Disse Vandaliel. Acalme-se, disse a si mesmo. O que preciso fazer para apagar uma ilusão? Acho que vou precisar de um ataque físico. O calor e a explosão de Flame Prison Death podem ter um efeito, mas seria perigoso se a explosão chegasse até aqui. Então, tem que ser Dead Spirit Magic. Vandaliel lançou a bala de destruição Jailin de chamas ossas, uma bola de fogo preta em forma de caveira, mas a princesa Levia passou direto pela ilusão. Um grito de morte ecoou, e depois de um tempo, ela voltou com uma expressão perplexa no rosto. Sua Majestade, não sei o que devo estar queimando. Eu estava certo em acertar aquele demônio ali? Ela perguntou. Desculpe, esqueci que essa ilusão só é visível para mim, disse Vandaliel, percebendo que ainda não havia recuperado a compostura. Mas ele notou que a bala de destruição da prisão de chama óssea tocou a ilusão. Não tinha perdido completamente. Mas a ilusão apenas vacilou um pouco.
Ele precisava de um método de ataque mais eficaz. Então, eu tenho que usar os fragmentos do Rei Demônio? Ele pensou. Com essa ideia, ele jogou os chifres e a carapaça do Rei Demônio na ilusão. Ele produziu um cano de canhão com o sangue do Rei Demônio e soltou um raio de luz que combinava a técnica de artilharia, os globos oculares do Rei Demônio e os órgãos luminescentes do Rei Demônio. Mas todos eles perfuraram a ilusão, e embora os gritos moribundos do que aparentemente eram monstros à distância ecoassem do além, a ilusão ainda estava apenas piscando um pouco. Ei, todos recue! Gritou Borcos. O garoto perdeu a calma. Afinal, não podemos detê-lo enquanto ele estiver nesse estado, disse Sam. Vandaliel, não exagere, ok? Disse Darcia. Todos se distanciaram de Vandaliel enquanto ele lançava ataques contra uma ilusão que nenhum deles podia ver. Enquanto isso, Vandaliel parou de atacar mais uma vez e caiu no pensamento. Não é como se o poder de ataque físico não tivesse efeito, mas talvez não seja bom sem magia? Mas a única outra coisa que resta é o feitiço sem atributo Mana Bullet. Não pode funcionar. Death Cannon foi um feitiço que Vandaliel lançou condensando Death Bullets, que eram a versão do atributo de morte de Mana Bullets. Assim deve ser possível para ele condensar Mana Bullets também para melhorar o alcance efetivo e o poder do feitiço. Experiência fora do corpo, transcender limites, Vandaliel murmurou. Sua forma de espírito produziu várias cabeças e depois se dividiu ainda mais. Vandaliel ativou o processamento de pensamento paralelo, o processamento de pensamento de alta velocidade e até a habilidade de transcendência de limites. Vandaliel convergiu o máximo que pôde na ponta do dedo, mas como a mana sem atributo se dispersou rapidamente, não foi muito bem. Ele continuou se dispersando com um barulho de explosão. Heinz e os outros seguidores de Alda continuaram a rir dentro da ilusão de Vandaliel. Mesmo que os amados cidadãos de Talochein de Vandaliel estivessem caídos no chão, eles nem mesmo olharam para trás. Mesmo que seja uma ilusão, não posso deixá-los assim, disse Vandaliel. O nível da habilidade mágica sem atributo aumentou. A magia sem atributo despertou para a habilidade mágica do Rei Oco, e a mente grotesca despertou para a habilidade da alma deformada. Em um único instante, Vandaliel convergiu mana sem atributo, sem cor por qualquer atributo, na ponta de seu dedo. A pressão do mana rompeu os capilares em seu braço. É um nome simples, mas acho que vou chamá-lo de Canhão Oco. E então ele soltou na ilusão. Enquanto Eleanora e os outros o encaravam incrédulos por trás, o recuo do canhão oco destruiu a mão de Vandaliel. A viga apagou a ilusão e, com força avassaladora, enterrou-se no teto da prova de Zacarte. E então perfurou e quebrou o teto também. Talvez o fato de Vandaliel ter sido cuidadoso o suficiente para garantir que a viga não apontasse para baixo, para os andares que ele ainda precisava limpar, fosse uma prova de que ele ainda estava composto. Vandaliel forçosamente ajustou sua mão esmagada de volta à sua forma original enquanto acenava satisfeito para a ilusão que havia desaparecido sem deixar vestígios, o buraco que se abriu no teto, em direção ao chão. Naquele momento toda a prova de Zacarte, que existia em um plano especial do espaço, tremeu. Oi! Gulfadgar rugiu, sua voz soando como um grito enquanto ele desenhava desesperadamente o máximo de seu poder que podia para manter o calabouço. O que diabos aconteceu? Será que Alda, o deus da lei e do destino, desceu à força sobre o mundo, correu em direção à cordilheira da fronteira, derrubou a barreira e agora estava tentando destruir o julgamento de Zacarte em troca de uma grande parte de seu poder? Não, esse enorme poder foi gerado de dentro da masmorra. O dono desse tremendo poder, o suficiente para causar grandes danos a uma masmorra mantida pessoalmente por Gulfadgar, o deus maligno dos labirintos. Entre aqueles que estão dentro do dungeon, este só poderia ser Vandaliel. Zacarte. Meu mestre. Ser capaz de liberar essa quantidade de poder com um corpo mortal, como esperado daquele que se tornaria o sucessor de Zacarte. O medo de Gulfadgar por esse poder não desapareceu, mas suas emoções eram dominadas por uma excitação que martelava em seu coração, ainda maior do que aquele medo. Gulfadgar sentiu medo pelo fato de uma de suas próprias provações ter feito Vandaliel sentir o suficiente de algo. Medo e raiva suficientes para liberar tanto poder. Mas para Gulfadgar, mesmo esse medo era apenas mais uma coisa que preenchia o vazio em seu coração. Conteúdo patrocinado. Vandaliel estava sonhando, de bom humor e sem estresse.
Ele estava de tão bom humor que poderia ter rolado no chão enquanto cantarolava. Mas de repente ele percebeu que um grande número de pedaços de si mesmo havia caído ao seu redor. Era provável que atacar com Hollow Cannon tivesse feito com que algo espiritual fosse enviado voando e se espalhando dele. Ele não conseguia se sentir tranquilo deixando os pedaços espalhados assim, então ele os pegou e os juntou em um só lugar. Ele tentou colar os pedaços de volta em si mesmo, esperando que eles voltassem para ele, mas era impossível. Vou dividi-los entre todos, assim como dei as coisas para Vigaro e os outros. Tendo essa ideia, Vandaliel começou a rastejar pelo chão, procurando pessoas para quem pudesse dar seus próprios fragmentos, na próxima vez que ele sonhasse. Sua perna agora em pedaços provavelmente estaria de volta ao normal. Sinto muito por me forçar demais, disse Vandaliel. Ele gastou toda sua mana, mas devido aos efeitos sinérgicos de sua habilidade de recuperação automática de mana de nível 10 e sua habilidade de taxa de recuperação de mana aumentada de nível 3, ele acordou cerca de 1 hora depois. Depois disso, ele se sentiu estranhamente feliz com o fato de ainda ter as duas pernas, e então explicou a situação e pediu desculpas a todos. Eu sabia que era uma ilusão, e que dei muitos passos para que Taloshein não caísse no estado que ouvia na ilusão tão facilmente mesmo que Heinz e os outros atacassem, e eu não esqueci do que deixei-me cair e os outros lá. Mas não consegui me conter, disse Vandaliel com remorso. Como vou repreender um cara que já sabe de tudo isso? Disse Borcos. Bem, você deve se conter da próxima vez, disse Zadiris. Ou você deve fazer as coisas de uma maneira melhor. Os dois tinham expressões complicadas em seus rostos. No final todos estavam seguros, mas arriscar nesta masmorra que não precisava ser corrido não era algo que pudesse ser elogiado. Mas os inimigos neste andar já haviam sido eliminados pelo ataque de Vandaliel, e ele tinha aliados de luta suficientes ao seu redor para não ser um problema para ele perder a consciência por um tempo. Além disso, todos aqueles que seguiram Vandaliel sabiam que ele era louco. Não fazia sentido desconfiar desse fato agora. Deveria ter sido assim, mas as coisas poderiam realmente ser resolvidas tão facilmente dizendo a Vandaliel para não se preocupar com isso? Bedvan, disse Palvina. Você tem que tomar cuidado para não usar toda a sua mana da próxima vez, disse Darcia, em um tom mais forte do que o normal. E mesmo se você fizer isso, você não pode usar o sangue de Belmont-san para recuperá-lo. Isso mesmo, Dana-sama, disse Belmont enquanto corria os dedos pelo pescoço, o rosto parecendo que ela estava com dor. Por favor, faça as coisas de uma maneira melhor da próxima vez. Borcos e Zadiris ficaram surpresos com o fato de estarem realmente repreendendo. Sim, isso é ruim, disse Vigaro, juntando-se a eles. Vigaro me venceu? Borcos exclamou. Ouça, garoto, o que você fez é ruim. É ruim, garoto, disse Zadiris. Eu me pergunto se está realmente certo para você dizer isso, Giena disse a Borcos. Mãe, onde está a severidade que você mostrou comigo quando eu era jovem? Disse Basgia, olhando para Zadiris com os olhos semicerrados. Parecia que a palestra de Vandaliel chegaria ao fim com a palavra ruim resumindo tudo. Sim, desculpa. Farei as coisas melhor da próxima vez. Preciso praticar Hollow King Magic e Dark King Magic, disse Vandaliel. A situação não havia se tornado muito séria, e eles ganharam recompensas na forma de Vandaliel despertando novas habilidades superiores, então não adiantava gastar muito tempo para que todos expressassem suas opiniões. No momento em que a palestra terminou, Eleanora, Isla e Ledion começaram a elogiar Vandaliel. Mais importante, destruir um andar da masmorra com um feitiço, como esperado de Vandaliel-sama, disse Eleanora. Eu nem ouvi falar de uma habilidade mágica sem atributo superior. Como esperado de Vandaliel-sama, de fato, Isla concordou. As duas estavam cientes de que haviam se tornado sim mulheres que nunca desaprovariam nada do que Vandaliel fizesse. Eu realmente não sei o quão incrível isso é, mas é incrível, disse Ledion. Essa é a razão pela qual ficamos em silêncio enquanto eles estavam repreendendo você, ok? Disse Eleonora. Esta foi, de fato, uma conquista historicamente sem precedentes. Aliás, mestre, eu me pergunto se você poderia explicar o feitiço que você usou? Disse Luciano. Bem, então, devo explicar enquanto avançamos? Parece que não há mais ilusões, monstros ou armadilhas neste andar, disse Vandaliel.